que vitimou uma família inteira na cidade de Cambé. Entre Cambé e Bela Vista do Paraíso, um acidente que aconteceu ali na 445. A imagem mostra aí o Fernando e a esposa dele, a Adna, com as duas filhas, a Poliana e a Sofia. Eu lembro desse caso porque eu estava aqui em Londrina na época, terrível acidente. O motorista, o Ricardo Martins, tem foto dele aí também. O Ricardo, gente, ele estava com claros sinais de embriaguez, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Só que mesmo assim ele foi preso, porque estava claro que ele estava embriagado, tá? Ele tirou a vida de uma família inteira. Eu sei que nada vai trazer de volta a família, mas para quem ficou, a sensação de injustiça, porque a gente está falando de um acidente que aconteceu há 7 anos. A sensação de injustiça é muito grande. E hoje estava marcado o julgamento. A gente foi para lá pela manhã, preparou uma reportagem. Só que aí um pouquinho antes de começar o BG, me falaram aqui no ar, vocês viram? Quem estava vendo o programa desde o comecinho, a gente começa todo dia, tá? Às 11h30 da manhã. Eu fui surpreendido, porque eu falei, olha, tá vendo as imagens desse acidente? Hoje acontece o júri em Cambé. Aí meu editor-chefe, Luciano, me fala aqui no ponto, Juliano, acabou de desmarcar porque deu problema com uma testemunha. Ô Lu, já tem essa reportagem pronta? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mostrar a reportagem que o Moisés preparou. E na sequência eu quero falar com o advogado aí que representa a família para entender o que aconteceu. Então, ó, tá confirmado. Pode até trocar a tarde, Lu. Ah, já tá ali em cima, né? O júri acaba de ser adiado. A informação que chegou pra gente agora é que houve o problema com uma testemunha. Quem é o advogado que vai falar comigo, doutor Lucas? Então faz assim, ó. É o tempo de eu falar com o Lucas, é o tempo de eu ligar pro advogado. Ah, ele já tá comigo aqui? Doutor, me dá 1 minuto que eu vou mostrar essa reportagem que a gente preparou lá no local, falando desse julgamento, a expectativa que a gente tinha. E na sequência, doutor, eu quero entender por que houve esse adiamento. Porque, de verdade, eu encontrei o Moisés quando ele chegou de Cambé. Ele foi até o fórum, ele ouviu todo mundo. Tava tudo certo, a gente estava acompanhando, porque esses júris agora, todos são transmitidos, inclusive, pelo YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná, né? E aí, de repente, o programa começa e chega a informação para mim, o júri acaba de ser adiado. Como assim? Vamos ver a reportagem que a nossa equipe preparou e, na sequência, eu vou entender com o advogado aí o que é que aconteceu, tá? 12h14. Quase 7 anos depois, Alisson está perto de ver a justiça sendo feita. Ele é irmão de Adna Simões, uma das vítimas do grave acidente. A minha irmã, o meu cunhado, a minha sobrinha de 2 anos de idade e a outra, a Poliana, que ia fazer aniversário no outro final de semana. Morreu tudo nessa coisa. E saber que ele estava bêbado e não aconteceu nada. E estava saindo de uma festa de aniversário do sobrinho, acho que era dele. Eu tenho esses detalhes porque não consegue apagar, cara. Foram anos esperando esse dia. O acidente foi em setembro de 2018. Ricardo Martins Moraes dirigia o carro que provocou a batida fatal. Segundo testemunhas, ele estava bêbado, teria forçado uma ultrapassagem em local proibido e acertou um caminhão que bateu no carro da família. Fernando Afonso Rosa, de 43 anos, Adna Simões, 41, Poliana Afonso Rosa, 8 anos e Sofia Afonso Rosa, de 2, morreram na hora. Emocionado, Alisson lembra do dia traumático para a família. Minha mãe estava com câncer no apartamento, esperando a Adna e o Fernando chegarem. Eles iam cantar no coral. Aí a minha mãe estava lá, tinha feito janta, preparado tudo. Aí avisam ela e meu pai, os dois quase infartaram. Saber uma notícia dessa foi traumatizante. Após o acidente, o motorista ficou apenas 30 dias preso e depois foi liberado. Naquele final de ano, ele passou o Natal com seus filhos e com a sua esposa. Tranquilamente. Ficou 30 dias preso. É isso que até agora nós temos de satisfação do Poder Judiciário com relação ao que aconteceu. 5 vidas foram ceifadas, 4 da mesma família e mais uma que foi o caminhoneiro que pouco tempo depois morreu.
né? E era arrimo da sua família. Alisson conta que em momento algum nos últimos 7 anos, a família foi procurada pelo motorista, o que causou indignação de todos. Se ele pelo menos uma vez tivesse procurado a gente, ele ou qualquer um da família, me desculpa, foi um erro, foi uma tragédia. Tragédia é quando você não espera. Estourou o pneu do carro, bateu. Isso é uma tragédia. Agora você sai embriagado, vai e faz um negócio desse, não foi uma tragédia, não foi um acidente. Acidente é estourar o pneu do carro. Isso não foi um acidente, ele premeditou isso. Ele, sabendo que bebendo ele poderia causar acidente e sai mesmo assim, ele sabia o que ele estava fazendo. A família quer que a justiça seja feita no Tribunal do Júri de Cambé, que o motorista seja condenado e sirva como exemplo para que outras tragédias não fiquem impunes. O dia da justiça chegou, o dia da justiça é hoje. Hoje, dia 25, né, de julho de 2025, 7 anos depois, a família e a sociedade de Cambé vão poder ter uma satisfação do Poder Judiciário no que tange ao que aconteceu. Não se pode sair bebendo e matar as pessoas. Essa é a minha expectativa, que não apenas ele cumpra a pena, mas como toda a sociedade entenda o problema de se beber e dirigir. Exatamente isso, tá? A justiça pelo Fernando, pela Adna, pela Poliana, pela Sofia, a gente esperava que começasse ou até terminasse, esse julgamento ia terminar num dia só, hoje, né? Mas infelizmente isso não vai acontecer. Juliano, mas o que foi que provocou o adiamento desse júri? Só chegou pra gente a informação que foi por conta de um problema com uma testemunha. Eu tô com o Dr. Lucas aqui, ao vivo. O Dr. Lucas é o advogado que acompanha a acusação a pedido da família. É chamado de assistente de acusação, tá? É um advogado que representa a família em todo esse processo. Doutor, tudo certo, expectativa grande, tudo pronto para os trabalhos começarem lá no Fórum da cidade de Cambé. O que é que aconteceu? O que é que disseram aí para justificar? O que é que embasou a decisão do juiz para adiar o julgamento que iria acontecer hoje, doutor? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, Juliano. Boa tarde aos telespectadores do programa. O júri chegou a começar, foi escolhido o conselho de sentença, foi compromissado o conselho de sentença e estávamos na hora da leitura das testemunhas da acusação. E aí, uma das testemunhas da acusação, inadvertidamente, acabou se comunicando com outra testemunha que já havia dado seu depoimento. E isso viola um princípio, que é o princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Uma testemunha não pode falar com a outra no meio do depoimento, ou quando termina o depoimento, ou no meio do depoimento do outro. E, infelizmente, isso aconteceu. A defesa imediatamente suscitou essa nulidade e não teve alternativa para o juiz que não acolher essa nulidade, dissolver o conselho de sentença e vão remarcar uma nova data. Então vamos lá. A legislação prevê, então, que uma testemunha, durante todo esse processo, ela não pode conversar com uma outra testemunha depois de prestar depoimento, de ter acesso a informações, porque isso pode fazer com que, sei lá, as duas combinem um voto. Estou sendo aqui hipotético. Então, isso foi um pedido da própria defesa, ou seja, foi um pedido feito ali durante esse julgamento que já tinha começado. E agora, quando se adia isso, é sempre a minha preocupação, doutor Lucas, porque às vezes adiam um julgamento desses para sabe-se lá quando marcam para um ano depois, ou nem marcam uma nova data. Já tem nova data, doutor Lucas? Não, ainda não tem nova data, mas nós pedimos em plenário para que o juízo fosse célere no agendamento da nova data, porque a família está esperando justiça há 7 anos. Só para você ter uma ideia, os pais do Fernando morreram sem ver justiça. A mãe da Adna faleceu e não viu justiça. Então, a justiça que demora a ser efetivada não é justiça, é injustiça. Doutor Lucas, obrigado. Obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando de perto. Assim que houver um novo julgamento, uma nova data, o senhor entra em contato com a gente.